Olá, paz do Senhor. Sou Miriam Schumacher, professora de escola dominical da Igreja Metodista no Retiro Poético, Cordeiro, Rio de Janeiro, da turma de 11 a 13 anos pré-juvenil. E hoje nós vamos para a segunda aula da apostila de missão e evangelização. E o assunto hoje é conceitos e práticas da evangelização. Na semana passada, na semana retrasada, na verdade, a gente iniciou esse assunto sobre o propósito eterno de Deus e hoje nós vamos falar sobre, um pouquinho sobre evangelização. Não reparem o local que eu estou na sala de ferramenta, de Renan, que também é meu ateliê. Aqui na frente é bonitinho, sabe, meu ateliê, mas aí para trás é uma bagunça terrível. Mas vamos lá. Então, o texto base, que eu separei, tá lá em Mateus 28, 19, onde Jesus diz: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu acredito que esse versículo ele cabe muito bem nisso aqui, porque a gente vai aprender que evangelização não é para um grupo específico de pessoas que tem uma sabedoria mais para falar, ou para pregar, ou para orar, nada disso. A gente vê que no Antigo Testamento não, na igreja primitiva, o evangelismo não era praticado, não era, como é que eu vou dizer, ele não era explorado assim apenas por pessoas que pareciam obter um conhecimento para isso, mas a evangelização naquela época era todo aquele que seguia Jesus, que fazia, que pregava o evangelho e que anunciava as boas novas. Então, não se enquadra a evangelização apenas para um grupo específico, mas todos nós que somos cristãos, nós nos enquadramos nesse contexto de sermos evangelistas. Então, vamos lá. A palavra grega evangelion significa literalmente boa notícia. A palavra encontra-se no singular, mostrando assim que há somente um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Na prática, nenhuma outra religião pode usar esta palavra para referir a sua mensagem ou doutrina. Esta palavra pertence exclusivamente ao cristianismo. O evangelho são boas novas de quê? Ou boas notícias de quê? De perdão para os pecadores, de salvação para a alma, de vida eterna em Cristo Jesus. Paulo definiu o evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está lá em Romanos 1,16. Então, a gente vê que quando se trata de palavra evangelho, a gente já tem que identificar que algo é um assunto cristão, porque o evangelho ele começou a ser, como é que eu vou dizer? Ele começou a ser, gente, como pode me ter fugido a palavra? Essa palavra começou a ser usada, vamos dizer assim, depois dos evangelhos, Tá lá no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, que começa a falar sobre Jesus quando ele vem trazendo esse evangelho, Então, fica aí sabendo. Então, evangelização. Evangelização é o ato de comunicar o evangelho. É o ato de evangelizar. A palavra evangelização indica ação, significando pregar o evangelho. Mas o que é evangelizar? Devo dizer que não existe unanimidade quanto a este conceito. Existem dois conceitos básicos sobre o que seria evangelizar. Evangelizar é a comunicação do evangelho a alguém de tal maneira que este pudesse tomar uma decisão consciente de aceitação ou de rejeição à pessoa de Cristo Jesus, Salvador. Acho que eu me embolei aqui, hein? Evangelizar é a comunicação do evangelho de alguém de tal maneira que este pudesse tomar decisão consciente de aceitação
ou de rejeição à pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou, né, no caso, o segundo conceito seria evangelizar é a comunicação do evangelho seguida da conversão do ouvinte, que eu nunca ouvi dizer que evangelização só acontece quando alguém aceita Jesus, porque se for assim, a gente nunca vai evangelizar, né? Porque Jesus mesmo diz que muitos, né, vão rejeitar a gente como rejeitou a ele, nem por isso ele deixou de ser evangelista, nem por isso ele deixou de ser o próprio evangelho. Então, eu não acredito muito, assim, nessa segunda parte, né, que diz mais ou menos assim, que evangelizar é uma comunicação do evangelho seguida de conversão. Eu não acredito que seja algo obrigatório, porque a gente vai evangelizar e muitas pessoas naquele momento não vão aceitar Jesus, mas vão receber aquela palavra. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Então, mesmo que não haja conversão, o desejo do coração de Deus é que a gente evangelize e pregue essa boa nova, esse evangelho, essa boa notícia, para que um dia essa pessoa se lembre disso e a gente sabe que quem convence é o Espírito Santo. Então, diante desse dilema, fica a pergunta: quando podemos considerar alguém evangelizado? Quando a pessoa ouve o evangelho, encontra-se capaz de decidir se quer ou não seguir Jesus? Ou quando ouve o evangelho e toma a decisão de seguir a Jesus? O que vocês acham? Então vamos lá. O segundo conceito é equivocado. O conceito que eu disse de evangelho ser apenas quando a pessoa, né, aceita, tem que se converter depois que você evangeliza. O segundo conceito é equivocado, porque este define a evangelização em termos de um efeito produzido na vida do outro, na vida dos outros. Os missionários que lutam muito, às vezes sem ver nenhuma conversão, poderíamos dizer que eles não estão evangelizando? Né? De maneira nenhuma. Sabemos pelas Escrituras que o Evangelho deve ser pregado a todos, por todos os cristãos, mas quem convence e opera o novo nascimento é o Espírito Santo. Sabemos ainda que Deus deu ao homem a capacidade para decidir se quer ou não seguir a Cristo. O evangelista lança a semente, mas o Senhor dá o crescimento. O evangelista lança as redes, mas o Senhor traz os peixes. Então, o evangelista ele é aquele que vai anunciar Jesus. É aquele que vai apontar o caminho, que vai pregar as boas novas, que vai falar da boa notícia que Jesus ele cura, salva, liberta, salva para a vida eterna, que existe vida após a morte, que existe solução e que tudo é por meio de Jesus Cristo. Esse é o papel do evangelista. Diante desta definição, queremos destacar 3 aspectos que constituem, é isso mesmo, a ação evangelizadora. A proclamação seria a comunicação ao pecador a respeito da sua condição de escravo do pecado, da natureza e consequência dessa escravidão, do amor de Deus e da sua providência em Jesus Cristo para a salvação deste e da chamada divina para uma decisão por Cristo Jesus. Então a proclamação é como se tivesse dizendo ali: você é escravo do seu pecado, mas Jesus Cristo pode te livrar dessa escravidão. Convencimento. O evangelista nessa ação seria apenas um instrumento nas mãos do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo quem convence e muda o coração do pecador. Então, o evangelista ele tem que ter o coração tranquilo quando ele for evangelizar, porque não é ele que vai fazer milagre ali. Ele simplesmente vai ser um instrumento na mão de Deus para dizer a ele que Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo que vai tocar no coração daquela pessoa através da palavra que você lançou como evangelista. E a integração, que depois, né, que essa pessoa
Se por um acaso você evangelizar e essa pessoa for impactada, o Espírito Santo tocar no coração dela, aquele for o momento dela, e o Espírito Santo tocar e ela realmente se converter, ó, depois da conversão do pecador, este deve ser levado a um compromisso com o corpo visível de Cristo, a igreja, onde ele seria discipulado, levado ao desenvolvimento, amadurecimento da sua fé em Cristo Jesus e até mesmo se batizar, como ele mesmo diz lá depois de pregar o evangelho a toda criatura, ele fala para também batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não tem como, né, isso tudo acontecer se essa pessoa ela não for inserida no corpo de Cristo. Vamos lá. Eu não lembro de ter outras coisas mais importantes aqui para dizer, porque eu fui anotando algumas coisas aqui e acabei esquecendo de anotar algumas outras partes. Mas a evangelização, né? Ela tem muito a ver com experiência pessoal que a pessoa vai ter, né, com Jesus. E isso vai ser ela com Deus, não vai depender assim. Como é que eu vou dizer? Não depende de você. A única coisa que você tem que fazer é o que Cristo já deixou pra gente, né? Falar de Jesus. E falar dele, né? E essa pessoa vai ter uma experiência em algum momento com ele. E é lógico, isso tudo vai acontecer se você for também apaixonado por vidas. Porque se você for apaixonado por vidas, você entender que recebeu uma autoridade de Cristo para exercer esse ministério, né? De ir e pregar o evangelho, porque isso é um chamado para a vida de todos, né? Então, se você entende que ele te chamou, que esse é um chamado, né, para você ir pregar o evangelho, e você entendeu que você foi capacitado para isso, ungir. Quando você é ungido, você é o quê? Capacitado. A unção, ela te capacita. Então, o Senhor te capacita para fazer tal obra, para fazer tal chamado que ele te chamou, para exercer aquele chamado. Então, se ele te chamou, ele já te capacitou, porque ele não mandaria você ir pregar o evangelho a toda criatura se ele não tivesse te capacitado. E segundo, essa pessoa vai ter experiência. E talvez você evangelize até falando sobre a tua experiência com Cristo e o que ele fez na sua vida. E através desse testemunho, através da sua experiência, o Senhor pode tocar no coração de outras pessoas e elas serem transformadas também por Cristo Jesus. Então, assim, a gente sabe que quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, o protagonista ali da história vai ser Jesus. Quem vai convencer é o Espírito. Não se sinta menos se você for evangelizar alguém e na hora ela parecer que não tá nem aí. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. E Renan sempre fala uma coisa muito interessante. E o pior que eu não tenho... Ah, tenho sim. Isso aqui é um negócio de cola que eu uso aqui pra fazer maleta, né? Mas dá pra ilustrar. Vamos dizer que isso aqui é uma pessoa que você vai evangelizar. Então vamos dizer que isso aqui estava vazio, tá? Vamos fingir que isso aqui estava vazio. Não tem nenhum outro vazio para me ilustrar, mas tá bom, vai esse mesmo. Vamos dizer que esse aqui estava vazio. E todas as vezes que a pessoa ouviu a palavra de Deus, foi enchendo um pouquinho. Ainda que ela não se convertesse, tá? Ela só vai se converter quando isso aqui transbordar. Mas vamos lá. Ela ouviu um pouquinho. Vamos lá. Dani foi lá e falou um pouquinho de Jesus no dia que a gente saiu para evangelizar. E a pessoa ouviu, não deu nem muita bola, nem esquentou muita cabeça, mas foi lá, encheu um pouquinho. Aí um dia Ricardo vai e fala de novo: Poxa, Jesus te ama, para a mesma pessoa. Aí já enche mais um pouquinho. Aí vai lá a Sara e fala assim: Poxa, Jesus tem um plano na tua vida. Aí vem enchendo mais um pouquinho. Aí vai lá João Lucas e fala assim: Cara, Deus tem um propósito para você, ele te ama. Aí vai enchendo mais um pouquinho, vai enchendo mais um pouquinho. Só que a pessoa não vai na igreja, não tá nem aí. Dá a entender que ela não tá nem aí, mas o Espírito Santo tá agindo, porque a gente não vê o interior da pessoa, só ele vê. A gente vê o externo e a gente já acaba, né, meio assim por conta do que a gente vê. Só que o Senhor vê o interior da pessoa. Então o que acontece?
Às vezes, a palavra, a semente que foi lançada, está sendo lançada, e quem vai dar o crescimento é o Senhor. E um fala, outro fala, um fala, outro fala, e vai enchendo aquela pessoa, até que chega um momento em que, às vezes, um louvor faz aquela pessoa transbordar, e aquele dia é o momento que o Senhor, sabe, vai transformar a vida dela. Então, a gente não pode nunca achar que não está fazendo efeito. Sempre está fazendo efeito. Até porque a obra é santa e ninguém detém, a obra é de Deus. Então, o nosso dever é simplesmente fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre evangelização. Espero ter sido clara. Acredito que eu fui mais claro do que as outras aulas. E agora eu quero fazer uma oração por vocês, né? Para Deus desatar isso na vida de vocês, esse desejo, essa paixão por vidas e por evangelização. E entender que evangelização é o ID. Evangelização não é para grupos específicos, mas para todos os cristãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada aluno, Senhor. Quero te agradecer pela vida de cada pessoa que vê, né, esse vídeo, que vai assistir esse vídeo. Peço, Deus, em nome de Jesus, que traga a consciência do coração de cada pessoa, que ela já foi capacitada e ungida para ser um evangelista da casa do Senhor, um evangelista do reino, e que o Senhor estará com ela até o final dos dias, e é o Espírito Santo quem vai convencer as pessoas, e é o Espírito Santo que vai dar criatividade, estratégia, as palavras e as orações que ela deve fazer quando for evangelizar. Cumpra, Deus, o teu propósito através da nossa vida, em nome de Jesus, e que nosso coração esteja transbordando de paixão por vidas. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo e até a próxima aula.